5 atitudes para evitar em reuniões de trabalho. Salve pra você! Alegria tê-la aqui no canal, baita de uma alegria, o espaço aqui no YouTube para que você possa aprender sobre comunicação. Comunicação, o que você diz, o que você expressa, a energia que você emana, tudo isso é comunicação, inclusive o seu comportamento também nas reuniões de trabalho. Por isso eu peço a sua atenção, porque aqui eu vou partilhar 5 coisas que você precisa evitar em reuniões de trabalho para não ter problema, para não transmitir uma imagem errônea, para que as pessoas não interpretem de maneira diferente ou cheguem a conclusões distintas daquelas que você quer projetar, tá bom? Mas antes disso, tá chegando aqui agora, se inscreve no canal. Se ainda não acionou o sininho, faz isso agora. Baita de uma alegria. Já deixa o like também, tá? Vou fazer valer a pena conteúdo de qualidade para você, tá bom? Vamos lá então. 5 dicas para você evitar em reuniões de trabalho. Primeira delas, atraso. Pelo amor de Deus, vamos evitar os atrasos. É incrível, gente. As pessoas não conseguem perceber que o que nós temos de mais valioso, ou uma das coisas mais valiosas, na minha avaliação, no meu entendimento, é o tempo. Como é que você marca às 3, a pessoa chega a 3:05 ou 3:10? Ah, são 5 minutos de tolerância. Não tem nada de tolerância. Vamos nos habituar a chegar 5 minutinhos com antecedência, pelo menos. Quando você atrasa, principalmente no ambiente corporativo, quando você atrasa, não transmite uma mensagem apropriada. Isso é comunicação, tá? Você não projeta comprometimento. Mais do que isso, se a reunião envolve, se você é gestor e a reunião envolve, por exemplo, outras pessoas, outros gestores, outros supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, você vai transmitir a sensação para todos os seus pares que você não é tão comprometido quanto. É claro, é óbvio que existem exceções. Eu não estou me referindo às exceções. Eu estou me referindo, acima de tudo, à rotina. Eu conheço pessoas que se atrasam sempre. Ah, Wendel, eu não sou gestor. Aí é que você precisa dar exemplo para se tornar um. Percebe? Para se transformar em uma. Entende? Essa é a diferença. E mais, quando você chega atrasado em uma reunião, além de projetar uma péssima imagem, além disso, você acaba não tendo, por exemplo, a oportunidade de escolher onde você vai sentar em locais estratégicos, por exemplo. E isso acaba gerando algumas situações até incômodas. Você fica lá num cantinho, não consegue ouvir direito, dependendo do espaço, ou não consegue enxergar se a apresentação é slide. Percebe? Não é bacana, não é legal. Então vamos ter comprometimento. Pelo menos é às 4, 15 minutinhos antes. É às 3, 15 minutinhos antes. É 9 da manhã, 15 minutinhos antes. Ah, Wendel, a reunião é virtual. Fica prontinho 15 minutinhos antes, para que na hora, pontualmente, faça a sua parte. Ah, fulano sempre atrasa. Não responda por fulano, responda por você. Você estava lá. E quando você menos perceber, se tiver esse cuidado, as pessoas entenderão, interpretarão o quão pontual, o quão responsável com o horário você é. Faz sentido? Então, não atrasa, tá? Não é legal. Então, isso precisa ser evitado, tá bom? Para que você não transmita uma comunicação errada. E isso é comunicação. Fechado? Vamos lá, então. Segunda atitude para evitar. Celular. Desculpa. Opa! Esqueci. Me perdoe. Vamos lá! Segunda atitude para evitar. Nada de ficar puxando o saco do chefe. Nada de ficar puxando o saco do seu gestor, do seu coordenador. Tudo que a pessoa fala, você vai lá e concorda. Tudo que a pessoa diz, você vai lá e sim. Menos, tá? Menos. Quanto maior a reunião, se esse tipo de comportamento for expresso diante de muitas pessoas, vai ficar constrangedor. Não é bacana, não. Não seja percebido ou percebida porque fica puxando o saco do chefe. Isso não é legal. Você vai ser percebido, você vai se projetar, você vai, acima de tudo, crescer, ascender, se desenvolver, evoluir na sua atividade pela sua capacidade, pela sua competência, pelo seu aprimoramento da comunicação. Você está aqui para aprender, está aqui para isso. E não porque puxa o saco do chefe, não porque sempre concorda com o chefe, não. E para discordar, para falar, existem meios e formas, existem maneiras. Apresenta o seu dentro de um cenário que você precisa criar, claro, que não convém aqui a gente aprofundar, tá? Pode ser tema de um outro vídeo. Mas o que eu quero aqui deixar bem claro é: evita tá puxando o saco do chefe, não é uma coisa legal, tá? E veja bem, nem pro chefe, tá? Aqueles chefes, aqueles gestores, aqueles dirigentes que gostam de ter gente puxando o saco, desculpa.
Bom, eu não vou nem aprofundar sobre o que eu acho aqui. Eu vou dizer. Normalmente quem gosta de ter o saco puxado, normalmente quem gosta de que o tempo todo as pessoas fiquem puxando o seu saco, é gente que não consegue transmitir confiança, muito menos segurança do que diz, do que acredita e do que sabe. Vamos ser aqui sinceros. Vamos aprofundar aqui, vamos bater esse papo aqui de igual para igual. Vamos ser muito transparentes, tá? Então a sua postura, Wendel, eu sou gestor, minha equipe, meus colaboradores o tempo todo eles ficam concordando comigo. Não tá tudo bem, não é isso que eu estou falando. Mas é o gestor, o dirigente, o coordenador, o supervisor, o gerente diz alguma coisa, aí você, nossa, que ideia maravilhosa. Aí você vai e fala uma outra coisa absolutamente comum. Nossa, isso realmente é muito bom. Menos, tá? Menos. Não é legal, não é bacana. Ei, e você, gestor, desculpa falar a verdade, tá? Se você fica esperando por esse tipo de comentário, vamos avançar que o universo corporativo tá bem diferente hoje, tá? Vamos lá então? Terceira atitude para você evitar numa reunião de trabalho: chegar no momento de discussões sem conhecer a pauta. Pelo amor de Deus, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai sentar para debater? Primeiro, como é que você vai sentar para ouvir, debater, sugerir, recomendar, opinar, se você sequer conhece ou compreende? Chega lá meio que caiu de paraquedas e o que estão discutindo aqui? Não dá, gente. Não pode. Na minha atividade como consultor, hoje eu me dedico 100% à nossa empresa, ao Instituto Wendel Rodrigues, e a gente atende alunos no Brasil inteiro. Mas durante muito tempo eu fui consultor. Já cheguei a algumas empresas em que dirigentes estratégicos, o que estão discutindo aqui? Não é apropriado, tá? Então você que é gestor, você que não é gestor, vai para uma reunião, separa estatísticas, separa dados. Entende? Percebe? Isso vai te fortalecer. Dedica um período do seu dia, no dia anterior, no mesmo dia, dedica lá 20, 30 minutinhos pelo menos, pesquisa sobre aquilo, traz levantamentos para não ficar apenas no campo do achismo, no campo da abstração. Eu acho, eu penso, Ninguém está interessado no que você acha ou o que você pensa. Se você, a sua opinião, a maneira como você enxerga, a forma como você expressa, estiver acompanhada e fundamentada por base, por estatísticas, por elementos efetivamente comprobatórios, ótimo, maravilha. Mas só no achismo, no campo discursivo e abstrato? Não. Então como é que você evita isso? Se preparando. Não chega numa reunião sem saber exatamente o que vai acontecer, muito menos sem estar preparado, preparada para. Faz sentido? Vamos lá então? Quarta atitude que você deve evitar de jeito nenhum. Aliás, quarta atitude que você deve evitar e que não deve cometer de jeito nenhum. Quarta atitude, o que você não deve fazer é chegar em uma reunião, entrar em silêncio e sair em silêncio. As pessoas nem perceberem que você esteve ali. As pessoas nem perceberem que você passou. As pessoas nem entenderem a sua presença. Na minha conversa, nas mentorias que eu tenho com os meus alunos, muitos deles chegam com essa preocupação. Muitos deles chegam com essa dor e talvez essa seja sua dor. Muitos eu ouço com muita frequência: professor, eu chego na reunião, eu saio da reunião e não falo nada. A sensação, embora eu saiba, embora eu queira contribuir, o sentimento que eu tenho é que é como se eu não estivesse presente. É como se eu tivesse passado por ali que ninguém tivesse me visto. Sim, claro. Por quê? Porque a quarta atitude para você evitar: você não fala nada, você não diz nada. E as pessoas não esperem que as pessoas perguntem para você. Alguns líderes e gestores, eu conheço alguns e fazem esse papel muito bem. Fica estimulando que as pessoas opinem. Isso é legal, isso é bacana. Mas nem todos os gestores, nem todos os dirigentes, nem todos os líderes de time têm essa preocupação de estar estimulando a participação das pessoas. O que você acha, fulano? O que você acha, cicrana? O que você acha, XYZ? Muitos não fazem isso. Alguns gestores, ao conduzir uma reunião, você sabe muito bem, eles abrem, se você não falar, não falou e acabou, e ponto final. E segue o jogo. Então não espere que ele te estimule ou ela te estimule enquanto gestor, enquanto gestora. Não, vai lá e fala. É a sua comunicação, é a sua imagem, é a forma que você está projetando. Se você chega calado e sai mudo, se você silencia durante todo o período da reunião, não importa se ela tem 5, 10, 15 minutos, 1, 2, 3 horas, algumas reuniões são mais tensas, são mais estratégicas e mais longas. Como é que você em 2, 3, 4 horas de reunião não fala absolutamente nada? Não dá, não pode. Ou então quando fala, o que você acha, fulano? Eu concordo. Concorda com o quê, cara pálida? Explica por que você concorda? Faz sentido? É dessa maneira que você
você vai buscar o protagonismo. É dessa maneira que você projeta a comunicação de maneira apropriada. Mas aí, retornando, muitos dos meus alunos dizem nas mentorias: ah, professor, eu sinto essa dor, eu vou para as reuniões em silêncio, saio das reuniões sem falar nada e a sensação é que eu nem lá estive. Como é que eu resolvo? Eu quero falar isso para você aqui agora, preste atenção. Como é que você resolve isso? Primeiro, eu não já disse aqui na orientação anterior que você precisa conhecer a pauta ou as pautas da reunião? E por conhecer as pautas da reunião, necessariamente você precisa se preparar com elementos, dados e estatísticas? Eu não disse isso? Isso é estudar a reunião, o tema da reunião. Nossa, tem que estudar a reunião? É claro! Você está aqui para ser igual a todo mundo, para ser média, que é mediocridade? Tô falando a verdade. Aqui é direto ao ponto, tá? Você está aqui para ser média ou você está aqui para ser percebido como alguém suficientemente capaz de liderar um time e de inspirar pessoas? Essa é a ideia. É isso aqui. Comece a perceber as pessoas que se destacam no seu universo profissional, independente da sua área. Humanas, exatas, tecnologia, agronegócio, não importa. Eu tenho alunos de diferentes universos profissionais, diferentes atividades profissionais, em vários segmentos. Quando você para analisar aqueles que mais se destacam, inclusive vários, muitos, centenas, inúmeros dos meus alunos, são aqueles que se sentem acima de tudo inquietos, perguntam, instigam, estão lá acima de tudo para perguntar, para comentar, para contribuir. Esse é o papel. Então, se você estuda, se prepara, se você reúne estatísticas e elementos, se você tem fundamento para opinar, o que é que você tem que fazer? O passo seguinte é você roteirizar isso. Coloca lá num papelzinho, escreve num papelzinho as suas, coloca lá em linhas, uma oração, uma frase. Não escreve exatamente o que você vai dizer. Oi, boa tarde, eu sou... Não é isso. Escreve uma oração que sintetiza o que você quer expressar. Escreve lá 3, 4, 5, 1, 2, não importa a quantidade, mas estrutura isso. Isso vai te dar mais segurança. Principalmente quando você se hoje tem esse comportamento de não opinar, de não sugerir, de não recomendar, ou de não dar a sua opinião, a opinar mesmo nas reuniões, roteiriza. Isso te dará mais segurança, tá? Faz sentido? Então não esquece, quando for participar de uma reunião, além de se preparar, scripta isso, deixa roteirizado, porque lá na reunião você vai dar um show e vai ser massa. Fechado? Então, beleza? E aí vem a quinta atitude para você evitar: não falar demais. Da mesma maneira que eu acabei de dizer, da mesma forma que você não deve estar em silêncio o tempo todo, você não deve estar falando o tempo todo. É chato demais estar participando de uma reunião de trabalho, uma reunião estratégica, uma reunião tática, uma reunião de operação, de execução, com alguém que o tempo todo está falando, com alguém que o tempo todo quer dar uma opinião. Nossa, é um saco. Modera. Normalmente as pessoas que ficam muito ávidas para opinar, elas acabam muito mais, por incrível que pareça. E se você é uma dessas, eu quero recomendar que você repense o seu comportamento, especialmente nas reuniões corporativas da empresa que você atua ou da sua própria empresa. Tá? Muito cuidado, muito zelo. Não fica opinando, falando o tempo todo, não. É chato. É muito chato. Permita que os outros possam falar também, tá? Então, dose. A quinta atitude para você evitar é falar demais. Fale fundamentalmente o que é necessário. Fale especialmente o que é importante. Modere o seu discurso e exponha o que você compreende e entende que efetivamente é importante. Wendel, tanta coisa é importante, sim, mas existem escalas, graus de níveis de importância. Eu tenho convicção que você saberá pelo menos destrinchar ou delimitar 3 níveis de importância. Muito importante, importante e razoavelmente importante. Aquilo que não estiver nesses 3 níveis, deixa de lado, você fala em outra ocasião em ambiente informal. E não junto com aquelas mesmas pessoas, só um falando. Não é legal, não funciona. A menos que você esteja em outros ambientes, tá? Já habituados com isso, que são naturalmente mais propensos a orientações verticais de cima para baixo, em que quem dá o comando simplesmente orienta e quem ouve simplesmente executa. E tá tudo bem, tá? São ambientes distintos, mas as empresas contemporâneas do Brasil e fora do país, pelas vivências e experiências que eu tenho conversando e conhecendo efetivamente essas empresas de diferentes níveis, certamente esse diálogo, essa construção dialogal, essa permissão que muitas pessoas possam
opinar e não apenas uma ficar lá falando, certamente é o mais apropriado, tá bom? Segue essas recomendações, segue essas diretrizes. São 5 atitudes para você evitar. Ao evitar essas 5 atitudes, tenha certeza, o jogo vai mudar para você. Você passará a ser percebido de uma outra maneira. E buscar a excelência na comunicação, que é o que a gente ensina no Revolucione Seu Discurso e nossos outros treinamentos, buscar a excelência na comunicação, projetar a imagem de maneira apropriada, falar em público com segurança em até 21 dias, que é o que a gente ensina e os nossos alunos conseguem realizar através de uma metodologia bem específica. É possível alcançar isso fazendo da maneira correta, desenvolvendo alguns hábitos e excluindo outros e moldando alguns comportamentos e atitudes. E essas 5 atitudes, elas efetivamente precisam necessariamente ser descartadas. Elas devem ser descartadas, afastadas da sua vida para não comprometer a projeção da sua imagem dentro do ambiente corporativo. Fechado? Maravilha? Cumpri minha promessa? Valeu a pena? Então deixa aqui o seu like, se inscreve, aciona o sininho, que é um baita privilégio estar aqui, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.